amada irmã, amada igreja, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 18 de abril de 2018, amados, em nome santo de Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus me manda trazer uma palavra de exortação e de edificação ao amado irmão, à amada irmã e à amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, transgressões e culpas, por todos os pecados por nós cometidos, em nome de Jesus. Queremos abraçar, cumprimentar e parabenizar todos os aniversariantes que nesta quarta-feira, em todo o decorrer desta semana completa, comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas vidas, saúde e paz em nome de Jesus Cristo. E hoje, amados, nós tem muita confusão, o pessoal da lei não entende que o Senhor Jesus Cristo, Ele esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e Ele foi glorificado na cruz do Calvário, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E hoje nós vamos nos reportar a uma passagem do Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 1 ao 3, que fala sobre a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz do Calvário, quando ele glorificou o Pai, ele consumou todas as obras que o Pai lhe deu para fazer. Portanto, hoje em dia, ninguém mais tem que passar por infortúnio, passar por problemas, passar por doenças. Tanto que em Lamentações de Jeremias está escrito: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, também está escrito: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Em Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5, também está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 17, a sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Portanto, estes muitos endemoniados, eles também eles estavam enfermos. Então, a enfermidade é um demônio, a enfermidade é originária de um demônio. Não tem essa doença médica, carnal, doença espiritual, não. Tudo que não está em conformidade com a palavra de Deus é espiritual. Tudo que o nosso Deus, ele nos criou para ser perfeitos, mas com o pecado de Adão, Satanás entrou no mundo, ele deu legalidade ao diabo, e tudo que não está de acordo e em conformidade com a criação, com a perfeição da criação, é espiritual, tem espírito. Portanto, João capítulo 17, versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado significa acabado, terminado, completado,
as obras que me destes a fazer. A obra que me deste a fazer. E aqui no Evangelho de João, capítulo 9, versículos 3 e 4, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E, portanto, Jesus, ao ser glorificado na terra, João capítulo 17, versículo 4, ele consumou todas as obras, e hoje ninguém precisa mais ficar doente para glorificar a Deus. Hoje ninguém precisa mais passar pelo deserto para glorificar a Deus. Hoje ninguém precisa mais sofrer para glorificar a Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já foi o nosso substituto em tudo isto, como nós vimos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, em Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, em Mateus, capítulo 8, versículos 14 ao 17, e como nós vimos em João, capítulo 17, versículo 4, mais uma vez: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que não me destes a fazer. Portanto, ninguém precisa... O homem colhe as consequências de seus atos, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E não é só pecado não, amados, é ressentimento, é mágoa, é falta de perdão. Abre a porta e o diabo faz a festa. Portanto, hoje toda a anormalidade é espiritual. Não tem essa de que isso é espiritual, isso é carnal, isso é físico. Tudo que não está em conformidade com a palavra de Deus é espiritual. O nosso Jesus, ele já foi nosso substituto no deserto, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, a tentação de Jesus, Marcos 1,13, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E também está escrito, amados, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Tem as chaves da morte do inferno. O Senhor Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, ele lá, o diabo e seus demônios pensaram que tinham ganhado a batalha, porque ele chegou lá morto. Ele ficou aqueles 3 dias, mas o Espírito Santo o revestiu de vida, o reviveu, o ressuscitou lá no inferno, e ele tomou as chaves da morte do inferno, pregou para aquelas almas que estavam aprisionadas, que não tiveram a oportunidade da salvação, tomou as chaves da morte do inferno. Também nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículos 8 ao 10, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, ou na expansão de todos os céus, para cumprir todas as coisas, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou esse mesmo. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, ele derrotou Satanás, ele derrotou o diabo na cruz do Calvário. Pai, está consumado, Pai, está acabado, está terminado, está completado, a obra está toda feita. Portanto, nós vamos ver as conexões. Os israelitas, amados, eles viveram 40 anos no deserto, eles atravessaram o deserto do Sinai com mais ou menos 200 quilômetros de extensão, de largura, num período de 40 anos, deserto. Jesus esteve no deserto, tentado, sofreu aquela tentação durante 40 dias e 40 noites, jejuando, tendo fome. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jonas, ele esteve 3 dias no ventre do grande peixe, e Jesus esteve 3 dias no seio da terra. O Senhor Jesus, ele foi levantado, a serpente foi levantada naquela haste de madeira, para que todo israelita que pecasse fosse mordido por serpente, porque Deus mandou as serpentes para morder os israelitas que transgrediam a sua palavra, mas os que olhassem para ela eram curados. Jesus esteve pendurado naquela cruz do Calvário. Portanto, isso tudo não é por acaso não, amados. Isso tudo é conexão espiritual, isso tudo é ligação espiritual, e não tem mais essa hoje, porque está aleijado,
nasceu cego, nasceu aleijado para glorificar a Deus. Não, o nosso Deus, ele já foi glorificado naquela cruz do Calvário. Portanto, vamos acordar. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos mostrar, Senhor, que tudo que não está em conformidade com a sua palavra, que tudo que não está em conformidade com a perfeição da sua criação, que é espiritual, que tem uma conotação espiritual, que tem um espírito, que depois que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo como homem, como carne, como sangue, como filho de Deus, como Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Lucas capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele, e a partir do momento que o Senhor Jesus Cristo morre naquela cruz do Calvário, o glorifica e é glorificado naquela cruz do Calvário, consome toda a obra que foi dada a ele para fazer. Nós não temos mais que passar por nenhum infortúnio, por nenhum mal, por nenhuma doença, por nenhuma enfermidade, mas o homem colhe as consequências dos seus atos, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Muito obrigado por esta exortação, guarda-nos com a sua destra fiel, com a destra da sua justiça e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém e glória a Deus.